Francesa, certo? Então, vou fazer a chamada de vocês. Essa aula vai ser gravada como todas as outras, vocês já sabem. E eu vou logo começar a apresentar aqui o slide, tá? Então, eu vou deixar ele aqui nessa página enquanto a gente faz a chamada. Vamos lá. Aleph. Presente. Ana Luísa. Presente. Ana Vitória. Vou deixar aqui em branco, porque vai que ela aparece, né? Bianca. Presente. Yarley. Presente. Gabriel Monteiro. Gabriel, não. Igor Delano, também não está, não vi. Janiele. Presente. Luísa. Não, também. Nicole. Presente. Pedro Vinícius. Presente. Riane. Ô tia, a senhora colocou a minha presença? Coloquei. Riane. Riane? Presente. Sofia Presente. e Tiago. Presente. Pronto, então vamos lá. Começando realmente os nossos trabalhos aqui agora. Certo. Vocês viram que a Guerra dos 7 Anos, pelo menos quem assistiu o vídeo, né? Viu que a Guerra dos 7 Anos, ela influenciou muito a independência norte-americana. Por quê? Porque a Inglaterra entrou em guerra com outras potências europeias e assim gastou muito dinheiro. É normal quando um país entra em guerra, né? Afinal, você vai ter que ter soldados, treinar esses soldados, ter fardamento para os soldados, ter armas para os soldados, ter comida para esses soldados. Também nós temos que ter, né? Bandagens, remédios, já que esses soldados eventualmente vão ficar feridos e eles vão ter que ser cuidados, né? Então, tudo isso envolve um gasto de guerra. A guerra em si, ela gasta muito. E não foi diferente com a Guerra dos 7 Anos, que envolveu a Inglaterra, que era dona, entre aspas, dos Estados Unidos. Então, quando ocorrem esses gastos, a coroa inglesa ela vai procurar um local para explorar. E essa exploração aconteceu aonde? Nos Estados Unidos, que era a sua maior colônia transoceânica, né, que passava o oceano. Até porque, para além dessa precisão de ganhar dinheiro da coroa, eles também queriam se vingar dos norte-americanos. Por quê? Porque eles apoiaram os franceses. Eles deram apoio à França na Guerra dos 7 Anos. Ficaram contra a sua metrópole. E, claro, a Inglaterra não ia gostar disso. E criou leis que visavam colocar impostos em alguns produtos, que serviu justamente para explorar essa colônia. E essas leis se chamavam, né, leis proibitivas. Nós temos várias delas. Nós temos a lei do melaço, que foi a primeira, ela aconteceu antes da Guerra dos 7 Anos, que é o imposto sobre o melaço da cana-de-açúcar, que era usado para a fabricação de rum, que era a principal bebida consumida nos Estados Unidos no período. Então, como eles não tinham, por conta da sua localização geográfica, essa plantação de cana-de-açúcar, eles tinham que importar, né? E eles importavam da Inglaterra. E aí a Inglaterra fez o favor de taxar o melaço. E aí eles ficavam sem a matéria principal da fabricação de rum. Ou tinham que pagar um imposto absurdo para conseguir. Depois da lei do melaço, nós temos outras leis que foram feitas depois da Guerra dos 7 Anos. Uma delas foi a lei do selo, que já aconteceu em 1761.
A lei do selo é uma lei que diz que para cada documento, cada carta, cada documento que é enviado dentro da colônia, esse documento tinha que ter um selo oficial da Inglaterra. Ai, mas não tinha o selo. Se o seu documento não tinha um selo da coroa, ele não seria entregue. Se a sua carta não tivesse a insígnia da coroa, ela também não seria entregue. Então, as pessoas, para se comunicar e para ter acesso aos documentos, eram obrigadas a pagar por esse selo. Senão, não servia de nada aquele pedaço de papel. E nós temos os outros impostos, que são sobre o chá, que era o produto mais consumido na América do Norte nesse período. Lembrando que todos os americanos eram, nesse período, né, não tinham nascido aqui, eles eram ingleses. Então, eles trouxeram alguns costumes, como o chá da tarde da Inglaterra. Então, o chá era muito importante, era algo cultural do pessoal dos norte-americanos. E aí, quando eles não têm o acesso a esse chá, o que acontece? Depois de todas essas leis, eles começaram a pressionar o governo da Inglaterra. A Inglaterra, para quem não sabe ainda, depois de tanto tempo, para quem não sabe, ela é parlamentarista, ela é uma monarquia parlamentarista. Ela tem a rainha ou tem o rei, no caso nesse período era rei, e existe o parlamento. O rei seria uma figura basicamente decorativa, enquanto o parlamento é que vai ter a função realmente de regular leis, de fazer leis e por aí vai. Então, esse parlamento é de suma importância, porque é ele que vai aprovar as leis. E os norte-americanos não tinham representação legal no parlamento. Então, eles recebiam essas taxas de imposto, mas não tinham representação política. Então, eles começaram a fazer o quê? Reivindicar. Sem representação no parlamento, não vou pagar imposto. Eu só vou pagar imposto quando eu for representado no parlamento, porque ali vai ter alguém que vai defender as minhas necessidades. E aí a Inglaterra não cedeu, aumentou mais ainda os impostos e aconteceu um dos estopins da independência norte-americana, que foi a festa de chá de Boston. Que seria a festa de chá de Boston, foi em 1773. Os colonos, os americanos, norte-americanos, eles invadiram os barcos ingleses que estavam cheios de chá e jogaram todo o chá no mar. Quando eles jogaram todas as caixas de chá no mar, eles comemoraram, fizeram aquela festa. E aí, a Inglaterra não ia ficar parada de braços cruzados achando bonito. E aí ela fez novas leis que proibiam os colonos. E aí essas leis foram chamadas de leis intoleráveis. Leis intoleráveis. Essa aí seria a representação das leis. Como assim, representação? Foi feito no período e está representando o que seria para os norte-americanos essas leis. Nós temos nessa imagem a justiça está sendo representada. Essa justiça, ela está com os olhos virados e tampados, ela não está, sendo justa como deveria ser, está se abstendo. Nós temos aqui, que é representado pelo índio, o povo americano, e esses outros seriam a aristocracia e a burguesia inglesas. E também esse aqui seria um juiz, tá? Então, o que eles estão fazendo nessa imagem? Eles estão segurando o povo americano, que seria representado pelo índio, e fazendo com que ele engolisse, goela abaixo, as suas leis. Então, essa seria uma representação do que seriam as leis proibitivas. Algo que não era justo e que estava sufocando o povo norte-americano. Que leis eram essas? A primeira delas
é a Lei do Porto de Boston. Todas elas foram feitas no mesmo período, que foi em 1774. A Lei do Porto de Boston dizia o quê? Que o porto ele ia permanecer fechado até que as caixas de chá jogadas ao mar fossem pagas. Porque os norte-americanos tinham que pagar os chás que foram jogados ao mar. Enquanto eles não pagavam, o Porto de Boston, que era o principal porto norte-americano, ele ia permanecer fechado. Nós temos também a lei do abotelamento, que seria o quê? Se algum oficial, soldado e por aí vai, passasse pelos Estados Unidos, ele poderia, através dessa lei, ficar na casa de um norte-americano. Você não tinha como recusar essa visita inoportuna. Você ia ter que aceitar esta visita na sua casa e ainda ia ter que promover uma estadia de qualidade. Então, você ia ter que dar comida, ia ter que dar um local para dormir, ia ter que dar um canto para tomar banho, sendo que eles não tomam muito banho, mas enfim, ia ter que ter o local para aquela pessoa. E tinha que ser o mais confortável possível. Essa seria a lei de abotelamento. Você não tinha escolha, você tinha que abrigar um soldado inglês. Se ele quisesse ficar na sua casa, ele ia ficar. Ponto. E aí nós temos a lei de Quebec, que essa lei era específica para o Canadá. Que o Canadá, ele também, uma parte dele, era colônia inglesa. Então, com medo de que o Canadá ele fizesse a mesma coisa, né, que os Estados Unidos, eles concederam a liberdade religiosa e de costume. E aí, o Canadá ficou mais de boa, no canto dele. Só que essa lei também causou uma espécie de descontentamento, porque os norte-americanos não tinham essa liberdade, enquanto os canadenses tinham. E aí eles ficavam, poxa, o Canadá tem e eu não tenho. E aí criou esse descontentamento. Até que chegou o momento que nós temos o Congresso Continental da Filadélfia, que foi feito também no mesmo ano, em 1774. Foi o primeiro congresso, nós temos dois, tá? Foi formado por delegados, por pessoas que representavam cada colônia das 13 colônias norte-americanas. E o foco do primeiro Congresso Continental da Filadélfia era acabar com as leis proibitivas. Só que eles não conseguiram, eles fizeram uma espécie de documento dizendo que essas leis estavam dificultando a evolução econômica, técnica da colônia. Pediram formalmente para que fossem retiradas essas leis. E a Inglaterra simplesmente ignorou. Aí ela já começou a ser mais agressiva a partir do primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Quando isso acontece, aí realmente nós temos o início da guerra. Então, a Guerra dos Estados Unidos basicamente começou em 1774. Tá? E aí, depois do primeiro Congresso da Filadélfia, nós temos a guerra rolando, até que em 1772, 2 anos depois, tem o segundo Congresso da Filadélfia. Aí nós temos a participação de todas as regiões, a região norte e a região sul dos Estados Unidos. E aí, no segundo congresso, eles vão discutir a independência dos Estados Unidos. E aí ele é liderado por quem? Pelo Thomas Jefferson, que depois, posteriormente, vai virar um presidente dos Estados Unidos. E aí o Thomas Jefferson declarou a independência dos Estados Unidos da América no dia 4 de julho de 1776, através da Declaração da Independência, que é utilizada hoje, até hoje, algumas leis da Declaração da Independência lá nos Estados Unidos como Constituição, certo? Essa seria uma representação do Congresso da Filadélfia, que foi justamente a partir daí que nós temos
a libertação do povo norte-americano. E aí esse povo norte-americano ele teve apoio de que nações? Teve apoio da França. A França, claro, já odiava a Inglaterra, então aproveitou o embalo da guerra para tentar acabar com sua rival. Só que foi um tiro no pé. Por quê? O Luís XIV, o Luís XVI, ele ajudou os norte-americanos no seu processo de independência. Mas ele não contava com a própria Revolução Francesa, que veio também uma das motivações essa aí, a independência dos Estados Unidos. Então, teve o apoio da França, mas ele apoiou o externo e esqueceu do interno, e acabou acontecendo a Revolução Francesa posteriormente. E as páginas que os senhores vão fazer, a agenda de vocês de hoje, vai ser colocada lá no Google Classroom, claro. Mas a agenda de vocês de hoje é as páginas, eu vou colocar aqui no chat, tá? As páginas 161 a 163. Coloquei no chat também. Eu colocarei também lá no Google Classroom junto com a nossa gravação. Então, vou perguntar para os senhores. Ficou entendido essa parte da